Hoje vamos falar de influencers e influencers que usam os filhos nas redes sociais e se devem fazê-lo quando as crianças são pequenas e não deram o consentimento para estarem expostas nessas redes sociais. Olá, Eduardo, boa tarde. Isto é um tema muito atual que o Eduardo traz ao Porque Sim Não É Resposta. É uma situação dúbia, até porque a legislação, sobre redes sociais já sabemos que é ainda muito escassa, para dizer que neste caso não existe de todo. Olá, Judite. A realidade das redes sociais é uma realidade muito, muito nova, a realidade das influencers e dos influencers também. E, portanto, é natural que não haja legislação. A legislação habitualmente vem sempre a seguir, depois da vida, fazer a sua jurisprudência e se definirem coordenadas que nos orientem a todos. Seja como for, eu acho que é um assunto muito importante, dito, por vários motivos. Em primeiro lugar, não é que uma criança tenha que dar o seu aval, a sua autorização. Tem os pais a representá-la e, portanto, é suposto que os pais a representem de uma forma adequada e equilibrada. Onde muitas vezes isto tudo se discute é nas situações de separação e de divórcio, quando os dois pais têm relação às redes sociais e não precisam os pais de ser influencers, mas quando têm opiniões muito diferentes. Enquanto um dos pais entende que esta exposição pode ser feita de forma aberta, o outro acha exatamente o contrário e, obviamente, que, parece-me a mim, que o pai que não subscreve por inteiro essa exposição terá direito de veto, ou pelo menos isto terá de ir a sufrágio aos olhos de um procurador, de maneira a que haja uma decisão que seja equilibrada e justa. Seja como for, a mim preocupa-me realmente aquilo que se passa com o uso do corpo e da imagem de uma criança por algumas pessoas. Porquê? Mas dito porque, em muitas circunstâncias, esse uso tem uma dimensão inequivocamente comercial, mas inequivocamente comercial, generosamente paga e que tem a ver com a exposição que se faz aos mais diversos níveis da imagem destas crianças e com tudo o que isso implica a seguir. E na verdade, eu acho que nós não trazemos este tipo de questão para as nossas conversas, porque temos sempre a ideia de que não estamos a falar de crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos e, portanto, não é um trabalho tipicamente infantil e, portanto, elas não deixam de ir à escola e obviamente, pressupõe-se que não sejam exploradas. Todavia, muita da influência de alguns destes pais passa pela existência destas crianças e pelo modo como elas são um fator de angariação de posts, de intervenções em seminários, em congressos e, portanto, nestas circunstâncias acabam por usufruir comercialmente daquelas crianças. E nessas circunstâncias eu acho que nós não deveríamos iludir a questão. Ninguém quer um Estado que intervenha de uma forma cega, impulsiva, justiceira sobre este tipo de coisas, mas às vezes era importante nós termos balizas para descanso de todos, nós tenhamos a noção que até uma determinada linha é qualquer coisa lícito de fazer, dessa linha para a frente pode não ser lícito. E por mais que aquelas crianças tenham meios de subsistência, tenham várias refeições ao longo do dia, uma casa, pais empenhados nos seus cuidados e tudo mais, elas podem estar a ser expostas para além do que é razoável e, portanto, contrariamente a tudo aquilo que nós muitas vezes vamos ouvindo a este nível, podem estar de facto em perigo. E aí, se calhar o Estado, na sua prudência, na sua sabedoria, e com a intervenção mínima, mas uma intervenção clara, deveria dar coordenadas para que não haja uma omissão que se torne escorregadia e prejudicial, sobretudo para estas crianças. Há aqui uma mercantilização das crianças? Muitas vezes há, Judite. Há, de facto,
seja através de marcas de roupa, seja através do que entenda, com uma exposição repetida destas crianças que se tornam, obviamente, muito hábeis, a determinada altura, a lidarem com uma câmara e com os pais a usufruírem proventos que vêm, sobretudo, desta exposição. E, portanto, quando é assim, eu acho que nós temos que ter uma opinião sobre isto, porque elas não estão, de facto, em fábricas onde estão a colocar atacadores em sapatos e outro tipo de coisas, portanto, não é um trabalho infantil declarado, mas está aqui uma zona dúbia que precisaria de ser esclarecida, porque, de facto, é como diz, elas são muito expostas a uma ideia um bocadinho mercantil, que as redes sociais, aliás, exploram, como se compreende. Mas também há, e fazendo aqui de advogado do diabo, as crianças fazem publicidade, fazem anúncios, entram em filmes, na televisão. Em que é diferente? Mas aí é que está, eu não estou a dizer que seja diferente, não estou mesmo. A mim preocupa-me, por exemplo, só para não irmos mais longe, sem fugir à questão, que as crianças que, a pretexto de determinadas séries, trabalhem um fim de semana inteiro filmando episódios sobre episódios. E volto a dizer, não são crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos. E, desculpe, é para todos os efeitos de trabalho infantil. E isso eu acho que nós fazemos por não questionar. Aquilo que me parece que é razoável é até que ponto é que este tipo de exploração é ou não é prejudicial para os seus direitos de personalidade, começando pelo princípio, e já agora, enfim, para a vivência da sua infância, que se calhar muito precocemente acaba por estar condicionada por um conjunto de fatores que, à primeira vista, não são adequados ao estatuto de uma criança. E, portanto, nessas circunstâncias, seja a Comissão Nacional de Crianças e de Jovens em Perigo, seja o Estado, na sua prudência, deviam ter coordenadas para que todos nós possamos estar descansados. Ainda é cedo para perceber os efeitos que essa exposição tem, enfim, impactado nas crianças? Ainda é cedo para ver essa evolução? Mais ou menos, para muitas crianças que tiveram atividades muito ligadas à televisão e, portanto, uma exposição muito acelerada, muito precoce, no contexto de séries, nomeadamente, já não é cedo, porque essas crianças, no fundo, em função dessa exposição, tão depressa eram muito populares na escola, como eram objeto das atitudes mais agrestes de muitos dos colegas que não achavam graça absolutamente nenhuma. Uma tal popularidade quando, em relação a eles, ela não existiria. E, portanto, essas coisas não são tão lineares assim, não são. Muitas vezes isso desencadeia depois situações muito duras, porque há pais que pegam nesse dinheiro todo que essas crianças acabam por usufruir e fazem um pé de meia que depois acaba por ser muito importante para elas quando crescem, mas há pais que não são assim tão prudentes e, portanto, vão-se servindo muito desta exposição que vai para além do razoável. Agora, aquilo que me parece que é fundamental é que nós possamos dizer assim, bom, o que é razoável para todas as crianças? O trabalho infantil não é razoável, porque isso, de alguma forma, obstrói um desenvolvimento saudável, descontraído, e elas têm mais é que ser crianças, aprender e o resto vem muito mais tarde. Mas isso tem que ser para todas. Não pode ser, em relação à indústria têxtil ou à indústria de calçado, haver um ponto de vista e, em relação a este tipo de crianças, haver um outro ponto de vista diferente, ou pelo menos não haver por omissão. E não haver debate sobre se as influências devem ou não usar os filhos nas redes sociais. Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, muito obrigada por este bocadinho, hoje foi um bocadinho mais curto, e encontramos-nos então amanhã. Até amanhã, Judito. Um abraço. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify.
Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.